Hoje eu vou te contar a história de uma grande polêmica que aconteceu aqui no Brasil, anos atrás, com a Mattel do Brasil, com a Hot Wheels. E isso abalou as estruturas do nosso hobby, isso trouxe pânico para as ruas, gritaria nas lojas, foi uma loucura. Calma, não foi bem assim, mas gerou alguns probleminhas e algumas confusões. Eu vou te contar a história desde o começo. Em 1996, um dos designers da Mattel, né, o Phil Hillman, ele criou um novo carro, né, que era uma Volkswagen Drag Bus, que não era bem assim, né? Ela tinha, essa daqui tem janelinhas, né? A Drag Bus original era panel, né? Ela era sem janelas. Mas esse mecanismo aqui fez com que todo mundo se apaixonasse. Porque você consegue abrir e consegue enxergar a cabine dela, o motor, o chassi, escapamento e tudo mais. E isso deixou as pessoas maravilhadas, porque afinal de contas era um modelo completamente diferente do que a gente estava vendo por aí, né? Assim, ainda mais naquela época que os carrinhos eram mais brinquedos, né? Isso daqui ganhou o coração de todos os colecionadores e ficou por anos sendo um dos modelos mais colecionados, mais desejados. Todos os customizadores faziam miniaturas, faziam decorações nessa miniatura. Ela virou miniatura de convenção, virou miniatura especial, enfim, ficou uma loucura. Virou Super T-Hunt também, na época era chamado de T-Hunts, né? E virou uma loucura. Então, mas hoje já esse modelo não é tão apreciado por todo mundo, né? Uma coisa legal, mas não tem mais aquele valor que tinha na época, porque realmente os valores dessas miniaturas chegaram à loucura. O que aconteceu? Em 2008, o mesmo designer, o Phil Hillman, ele inventou um outro carro com também um mecanismo e também da Volkswagen, né? Que também ia deixar todo mundo maluco. Foi esse daqui, ó. Eu tenho dois, inclusive, aqui, ó, e já vou explicar por quê. Foi esse Volkswagen, esse 65 Volkswagen Fastback. E ele estreou também na linha básica de 2008. E foi igualmente uma loucura, né? Todo mundo queria essa miniatura, todo mundo estava louca por ele. Mas onde que mora a polêmica dessa grande miniatura? Foi que esse lote começou a aparecer nos Estados Unidos em poucas quantidades, né? Não foi assim, as caixas desse lote não apareceram tanto, né, inicialmente, e fizesse com que as pessoas tivessem uma verdadeira loucura para conseguir esse modelo, que vinha só um por caixa. E por que vinha só um por caixa? Porque tanto esse modelo quanto a Drag Bus, eles são mais caros de você produzir, porque ele, além de ter uma base de metal, né, ele também tem o corpo de metal e tem o mecanismo, então envolve mais peças do que o normal, né? A gente está acostumado aí com os carros com cada vez menos peças, né? Hoje só é permitido fazer miniaturas com 4 peças no máximo, né? Eu expliquei isso, inclusive, num vídeo que eu falo sobre curiosidades. Dá uma olhadinha aqui nessa sugestão de vídeo se você ainda não viu. Então ele era mais pesado do que o normal e envolvia mais peças. Então ele era mais caro para produzir. Então por isso só existia um exemplar desse por caixa. E ele sendo mais pesado, ele trazia alguns inconvenientes, né? Então o blister do carro, que é o blister, a gente chama esse conjunto aqui, essa embalagem, né, das miniaturas, ele tinha que ser mais reforçado para ele não pesar tanto aqui e acabar soltando da embalagem, da cartela. Então isso já aconteceu com outras miniaturas, né, recentemente. Eu não lembro qual foi uma Drag Bus aí que estava se soltando, né, ela se soltava da cartela. Então, era um problema. Imagina assim, se um carrinho desse pesa, sei lá, 50 gramas a mais do que os outros carrinhos, isso talvez não seja um problema numa caixa, mas imagina isso num container cheio de caixas, vai ter algum peso e acaba tendo um custo adicional, problemas de logística e tudo mais. Então, esse lote apareceu por lá, virou uma loucura. Esse carro acabou sendo muito procurado pelos colecionadores e, obviamente, o preço dele começou a crescer no mercado paralelo, né? As pessoas compravam para revender. A gente já tem visto isso acontecendo por muito tempo. E o que aconteceu é que, de alguma forma, esse lote não apareceu no Brasil. Então, a gente ficou, na época, né, os colecionadores viram que esse lote estava chegando nos Estados Unidos, viu que esse carro estava no pôster, né, que foi entregue no começo de 2008 nas lojas,
mostrando quais eram os carros do ano, viu que muita gente estava postando nos fóruns de colecionadores sobre esse carro, mas aqui nunca chegava esse lote. E realmente não chegou. Então esse carro, ele nunca foi vendido aqui no Brasil. Nunca. Nunca. Existem, claro, algumas pessoas que na época falaram que apareceu numa loja lá no meio do Nordeste ou no meio do Centro-Oeste, mas nada que a gente tenha conseguido verificar na época para saber se foi verdade mesmo ou se foi alguma confusão de alguém. Então imagina, um lote inteiro não chegou no Brasil, e outros carros, o Impávido, vários outros modelos que simplesmente não chegaram por aqui. E a Mattel nunca deu uma explicação sobre isso, né? Eles falaram que foi um problema de logística, mas eu tenho uma opinião, eu tenho algo que na verdade eu já ouvi de alguém muito próximo da Mattel na época. Que esse carro, na verdade, ele não chegou no Brasil justamente porque deixaram as caixas desse lote lá nos Estados Unidos, porque afinal de contas ele era mais caro de ser produzido, então eles produziram em menor quantidade esse lote e todos os lotes ficaram lá nos Estados Unidos. Claro, depois apareceu na Europa e mais alguns outros cantos, mas ficou por lá a maioria para poder abastecer o mercado americano, que queria muito esse carro e era um grande lançamento da Hot Wheels, e aí eles deixaram o Brasil para lá. Eu não sei se é verdade essa história, mas é o que eu consegui pegar na época. Mas mesmo assim, isso gerou bastante revolta, né? Eu brinquei no começo do vídeo, mas isso gerou muita revolta, porque tinha muitos colecionadores que queriam muito essa miniatura. Eu, inclusive, né, fiquei maluco, porque queria muito essa miniatura. E teve até gente que processou a Mattel por conta desse carro, né? Porque, afinal de contas, ele estava prometido no pôster que foi entregue no começo do ano, né? Então, a pessoa, na época, colocou lá como alvo, né, no seu processo, dizendo que ele queria completar aquele pôster e a Mattel não tinha trazido todas as condições aí para ele completar esse pôster. Claro que no final das contas a Mattel, que é muito maior e tem advogados bastante caros, acabou ganhando a ação e acabou dando qualquer miniatura pro cara. Mas ficou uma coisa muito chata, né? E naquela época ainda o Brasil era um grande mercado para a Mattel e de Hot Wheels, então acabou pegando bastante mal. E aí depois a Mattel do Brasil começou a se reaproximar até para desfazer todo esse mal-entendido. Uma das coisas que eles prometeram na época também foi que eles iriam produzir novamente o mesmo lote só para ser entregue no Brasil. Ou seja, quebrar toda a cadeia de logística deles, né? Porque afinal de contas eles vão produzindo, eles terminam de produzir um lote, vão para o outro, depois para o outro, eles iam ter que voltar para esse para produzir novamente para entregar aqui no Brasil, mas obviamente isso não aconteceu. Anos depois, em 2010, a Mattel meio que fez a sua meia-culpa e acabou fazendo uma das miniaturas da convenção brasileira que aconteceu aqui em Porto Alegre em 2010, como o Volkswagen Fastback. Então foi meio que um cala-boca ou assim, vamos fazer as pazes, estamos colocando aqui o mesmo modelo especial para o Brasil. Esse carro ele acabou saindo depois como carro exclusivo, né, de várias convenções, né, inclusive aqui do Brasil, do Japão, e ele saiu em várias séries também, saiu na Hot Wheels Garage, saiu também na série Car Culture, e ele tem estado um pouco sumido por aí, uma pena porque é um grande modelo e é um carro bem legal para se ter na coleção. E por que eu tenho dois? Porque eu sempre gostei muito desse modelo. E eu consegui, esses dois aqui na verdade eu consegui com uma loja parceira aqui do Terrantes, que é a loja Arte em Miniaturas. E eles tinham dois por lá, um eu tinha conseguido já faz tempo e o outro fazia menos tempo, consegui agora na semana passada. E eu queria muito eles na minha coleção, então eu vou deixar um fechado, quer dizer, na verdade esse daqui eu vou deixar fechado e vou abrir esse daqui para colocar aqui na minha coleção, porque eu gosto muito desse modelo e eu quero mostrar para vocês todos os detalhes desse carro. Vamos lá dar uma olhadinha? Bom, como eu disse, eu tenho essas duas embalagens aqui diferentes do Volkswagen Fastback, né? Aqui no Brasil, na época, era vendido nessa embalagem assim de cartela curta, né? Eles nos Estados Unidos e nos outros países chegavam em cartelas longas, né?
E aqui no Brasil e na Europa chegava em cartelas curtas. Então eu vou abrir esse daqui de cartela longa e vou deixar o de cartela curta na embalagem, porque assim fica mais simbólico com o que era a história naquela época. Pronto, tá aqui, respirando depois de mais de 10 anos, esse Volkswagen Fastback. E ele é muito bonito, né? Dá uma olhadinha. Ele é como se fosse o nosso Volkswagen TL aqui do Brasil, né? Só que é a versão que saiu lá na Europa e nos Estados Unidos, que foi vendida por lá. Então, ele é bem bonito também, né? Se eu não me engano, ele apareceu na Ásia também, ele foi vendido na Ásia. Então, ele tem esse mecanismo aqui, né? Que mostra a gaiola de proteção, a cabine do carro, né? E também o motor traseiro, né? Como é dos Volkswagen. Na verdade, isso aqui está mais para um motor central, né? De um super esportivo. Base de metal, corpo de metal. Essa pintura aqui, que é a pintura Metal Flake, né? Não é nenhuma pintura especial da série básica, mas ele tá bem bonitão em azul. Essa foi a única vez que ele apareceu na série básica da Hot Wheels. Depois ele apareceu em várias outras, né? Inclusive foi até um carro promocional aí da série Mail-In, mas ele, de linha básica, só foi essa vez que ele apareceu então foi quem pegou, pegou, quem não pegou nunca mais. Então é uma grande emoção para mim, é muito legal ter esse carro pela primeira vez na minha coleção, fora da embalagem, né? Agora eu fico mais seguro porque eu tenho um dele na embalagem, eu quero manter, né, o aspecto histórico dele, e tenho ele fora da embalagem, que ele vai ficar bem bonito na minha coleção. E para isso até separei aqui uma caixinha da The King of Boxes, que se você ainda não viu o vídeo sobre os produtos deles, eu vou deixar aqui em cima também uma sugestão de vídeo. Mas eles têm caixinhas muito legais, né? Eles têm vários produtos aí legais para sua coleção, e esse daqui vai deixar o meu Fastback ainda mais bonito, porque vai dar, olha, tá vendo? Dá um outro destaque pro carro. E como eu não preciso aparafusar, né, na caixa, então eu acabo tendo uma proteção até maior com esse carro. Tá vendo? Ele tem esse plastiquinho aqui embaixo, ó, que dá uma suspendida no carro. Ele fica até numa posição mais privilegiada aqui dentro da caixa, né? E aí, se você deixar ele exposto, ele fica todo bonito, chamando bastante atenção e também livre de pó e tudo mais. Então eu gosto bastante dessas caixinhas aqui. E gostei muito desse Fastback, né? Eu gosto. Ele tem essas rodas 5SP, que muita gente já cansou delas, mas eu gosto bastante desse tipo de roda. E ele é bem bonito, né? Vai ficar bem legal exposto dessa forma. E é isso. Então acho ele bem legal, é mais um para minha coleção. E finalmente ele está respirando por aqui. E estou bem orgulhoso, bem feliz aí de ter conseguido esse, porque ele vai enriquecer aí um pouco e eu vou ter mais histórias para contar da minha coleção. Bom, se você curtiu esse vídeo aqui, se você acha que esse tipo de vídeo é um vídeo legal para a gente fazer por aqui, se inscreve aqui no canal para você ficar sempre vendo vídeos desse tipo. Curte esse vídeo, deixa seu comentário também e passe esse vídeo para os seus amigos, porque eu tenho certeza que muita gente não conhece ou não lembra dessa história, né? Ou se lembra, talvez tenha até mais alguma coisa para comentar, né? E se você pode até dizer se você tem um desse na sua coleção, exatamente esse ou de alguma outra série, se você gosta dele e tudo mais, porque eu gosto bastante desse carro. Eu tenho outros também de outras séries, mas esse daqui é o First Edition, né? A primeira edição, e ele vai ficar muito legal na minha coleção. Então, combinado assim, a gente se vê nos próximos vídeos, e fique por aí porque vem muito mais, e eu tô muito feliz que a gente já chegou em 6.000 inscritos aqui no canal. Valeu!